Zoro é um dos personagens mais cabulosos de One Piece. O cara já enfrentou uma galera ao longo da sua jornada. Mas você já parou pra pensar onde estão esses inimigos agora? Então, desde o Capitão Morgan até o King, bora ver onde esses rivais foram parar. Vamos começar com um dos mais esquecíveis, o Mr. Seven. Agora, se você só assistiu o anime, talvez nem lembre dele, mas no live action ele aparece logo no começo. O Mr. Seven tentou recrutar o Zoro para a Baroque Works, mas claro, o Zoro recusou da maneira mais Zoro possível. Cortou o cara ao meio. No anime, essa cena nem aparece, então ele é só um aperitivo antes dos pesos pesados. Depois temos o Capitão Morgan, o primeiro inimigo grandão que Luffy, Zoro e Nami enfrentaram juntos. Durante a luta, o Morgan até tentou um golpe baixo usando o Kobe como refém, mas o Zoro derrubou o cara, acabando com sua tirania. Mais tarde, Morgan foi preso e levado para julgamento, mas conseguiu escapar ao fazer o próprio filho refém. Desde então, ele tá vagando por aí, só Deus sabe onde. Outro inimigo que cruzou o caminho de Zoro foi o Kabaji, o braço direito do Buggy. Essa luta foi daquele jeito pirata sujo, com o Kabaji atacando as feridas do Zoro sempre que podia. No final, o Zoro venceu como sempre e Kabaji seguiu aparecendo em algumas cenas aqui e ali, principalmente em episódios fillers. A última vez que vimos ele foi durante o arco de Wano, como parte da Guilda Cruzada do Bug. Os irmãos Nyaban, Shan e Bushi também entraram na lista de inimigos de Zoro. Esses dois enganaram o Zoro, roubaram suas espadas e quase acabaram com ele. Mas o Zoro, do jeito dele, conseguiu virar o jogo e derrotar os dois antes de mandar o Capitão Kuro e seus piratas do Gato Preto de volta pro limbo. Agora, um marco importante na história do Zoro foi sua derrota pro Mihawk, o maior espadachim do mundo. Esse encontro mudou a vida dele, porque mostrou o quanto ele ainda precisava treinar para chegar ao topo. Desde então, Mihawk tem aparecido em momentos importantes, como no arco da Guilda Cruzada, e ainda é uma referência para a força do Zoro. Outro inimigo notável foi o Ryuma, o lendário espadachim que o Zoro enfrentou no arco de Thriller Bark. Ryuma, mesmo reanimado, reconheceu a habilidade e a honra do Zoro, passando para ele a lendária espada Shuzui. Esse foi um dos momentos mais épicos do Zoro como espadachim. Teve também o Ryuzou, um homem-peixe espadachim. Apesar da fama dele, Zoro o derrotou com facilidade, mostrando que mesmo em desvantagem, ele sempre se garante. Alguns inimigos, como Monet e Pika, também se destacam. Monet, com sua fruta da neve, deu trabalho, mas Zoro a superou sem nem precisar matá-la. Já Pika foi humilhado quando Zoro partiu seu corpo de pedra gigante ao meio, deixando claro que ninguém brinca com ele. E claro, não podemos esquecer de Fujitora, o almirante que manipula a gravidade. Os dois tiveram uma luta intensa, mas sem um desfecho claro, já que foi interrompida. Espero que a gente veja esse confronto de novo no futuro. Por fim, Zoro é aquele personagem que ou vence de maneira épica ou aprende com a derrota. Seja lutando contra inimigos estranhos como girafas, olha o Kaku aí, mortos-vivos ou espadachins lendários, ele prova vez após vez que tá sempre evoluindo. Mas você sabia que nem todos os adversários de Zoro foram espadachins ou rivais declarados? Algumas das batalhas mais curiosas envolveram inimigos completamente inusitados, como animais gigantes ou mesmo figuras que pareciam insignificantes. Quem se lembra de Ryuzou, o espadachim peixe do arco-ilha dos Tritões? Ele parecia promissor, mas acabou sendo só mais uma pedra no caminho de Zoro. Será que ele teve um destino mais grandioso após a derrota? E falando em inimigos, é interessante pensar no quanto eles influenciaram Zoro como pessoa. Cada derrota e vitória moldaram sua determinação. Mas você já parou para imaginar o que se passa na cabeça dele durante aqueles longos momentos de silêncio? Talvez ele esteja relembrando as lutas, ou talvez planejando as próximas. Afinal, o que seria de um espadachim sem rivalidade e superação constante? Por outro lado, nem todo inimigo fica no passado. Alguns podem voltar para cobrar suas dívidas. Você já pensou em um possível reencontro entre Zoro e Kaku da CP9? Com os novos desenvolvimentos da CP0, essa é uma possibilidade bem real. Imagine o impacto emocional e estratégico de um combate desses no atual estágio da tripulação do Chapéu de Palha. Mas talvez o maior adversário de Zoro nunca tenha sido um inimigo físico. Talvez seu maior desafio seja o significado da espada. Ele já mencionou que uma espada é tanto uma ferramenta de proteção quanto uma arma mortal. Será que no fundo Zoro luta para encontrar o equilíbrio perfeito entre essas duas filosofias? A jornada para ser o melhor espadachim do mundo é, antes de tudo, uma batalha interna. E o que dizer de Zoro fora das lutas? Mesmo sendo um espadachim sério, suas interações com a tripulação são uma peça fundamental para entender sua personalidade.
Desde as brigas engraçadas com Sanji, até sua lealdade quase inquebrável a Luffy. No fundo, Zoro é mais do que um espadachim. Ele é um amigo, um mentor e até uma figura quase paterna em alguns momentos. Será que ele reconhece o impacto que tem na tripulação? O futuro de Zoro promete mais batalhas épicas, mas talvez o mais interessante seja ver como ele vai lidar com desafios que vão além da força bruta. Será que ele encontrará novos inimigos tão marcantes quanto Mihawk? Ou será que o maior inimigo será o tempo, testando sua lealdade e sua capacidade de continuar lutando pelos seus sonhos? No fim, a pergunta que fica é: Zoro está pronto para enfrentar qualquer desafio, mas e os inimigos dele? Estão prontos para enfrentar o homem que está destinado a se tornar o maior espadachim do mundo? O que você acha? Deixe suas teorias nos comentários.